Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, quadro em que a gente traz aí as principais notícias, as análises, o que aconteceu com o Liverpool no meio da semana. E dessa vez estou gravando na quinta-feira, aliás, na quarta-feira pela manhã. Liverpool foi eliminado ontem da Liga dos Campeões, perdeu para o PSG em Anfield por 2-0, com 2 gols do Bola de Ouro, Ousmane Dembélé. Sim, uma tragédia anunciada, né? Acho que a maioria já esperava que isso fosse acontecer, de o Liverpool ser eliminado. O time teve uma postura melhor que no jogo na França, conseguiu finalizar mais vezes, conseguiu ter um pouco mais de posse de bola, mas não passou nem perto de ser o suficiente para conseguir reverter esse resultado. É um time que parecia que só conseguia realmente ameaçar o PSG no abafa ali, no clima da casa, sem muito uma posse de bola criada, assim, era meio que um abafa, meio que no ritmo do estádio. É natural você ser um pouco mais ofensivo quando você já tá saindo de um 2-0 no placar. E um jogo de escolhas muito ruins de Arne Slot. No jogo de ida, ele tentou um esquema com 3 zagueiros, que ele nunca tinha feito, ele resolveu tentar isso na França. Segundo ele, não era para ter uma postura defensiva, mas o time ficou completamente inoperante ofensivamente, com o time completamente dominado pelo PSG. Dessa vez ele entra numa espécie de não foi bem um 4-4-2 não, o Ekitike entrou bem pela esquerda, apesar de se movimentar muito, ele entrou bem pela esquerda, então você ficou meio com o Isaac, o Ekitike na direita, né, desculpa, tá? Ficou o Isaac no centro, o Ekitike na direita, você pega pra ver o mapa de calor dele, ele tá com a maioria dos movimentos dele pela direita ali, né? E o Wirtz pela esquerda, com o Gravenberch e o Szoboszlai volantes um pouco mais recuados, e o McAllister como um meia um pouco mais avançado. Então foi ali, dá pra você dizer um 4-4-2, mas com o Ekitike caindo mais pela direita ali, então meio que um 4-2-3-1 convencional. Mas a questão era, escolhas muito ruins do Arne Slot. Ele começa o jogo já no pré-jogo dizendo que o Isaac, apesar de ser titular, só conseguiria jogar 45 minutos, então ele teria que sair no primeiro tempo. E aí é um pouco difícil você entender por que que ele coloca um jogador que vai ter que sair aos 45 minutos, um jogador que não tem ritmo de jogo, porque ficou meses fora, com uma perna quebrada, e ele coloca mesmo assim. O Isaac tem uma chance de finalização que estava impedido, ou pelo menos foi marcado o impedimento em campo, então ele não conseguiu ser efetivo. O Ekitike fazia um bom jogo e tem uma lesão grave, parece ser o Aquiles, que pode tirar ele por muito tempo. Ele vai perderia uma boa parte da próxima temporada e perderia a Copa do Mundo, a se confirmar se realmente, no momento que eu tô gravando, eu não tenho a confirmação se ele realmente foi o Aquiles, o que foi, mas parece ter sido algo grave. Ele é substituído e entra no lugar dele o... Até esqueci quem entrou no lugar dele, meu Deus do céu. Mas enfim, ele é substituído ainda no primeiro tempo, é, e o Liverpool fica com uma dificuldade em termos de o seu jogador do ataque que estava indo bem tem que ser substituído. E aí ele não consegue mais ter essa influência, porque o Isaac não estava bem no jogo, o Salah que entra no lugar dele faz boas jogadas, mas não consegue mudar. Ele bate bem no escanteio, tem uma chance do Van Dijk finalizar, depois de uma finalização, acho que do Konaté, e o Marquinhos tira aquela bola, ali poderia ter saído o gol, foi a chance mais clara do Liverpool. Então ele coloca o Salah, que estava no banco, que era uma decisão que já não dava muito para entender, porque o Salah tinha feito uma boa partida no final de semana. O Liverpool precisava de 2 gols, e o Salah, apesar dos pesares, ainda é o vice-artilheiro do time na temporada. Então, em termos de capacidade de fazer gol, ele talvez fosse interessante estar em campo, mas o Slot escolhe essa questão de começar com o Isaac, mesmo ele só podendo jogar 45 minutos, e entrar com o Ekitike um pouco mais deslocado para o lado. Isso cai por terra quando o Ekitike lesiona, que aí ele perde, já queima uma substituição para pôr o Salah, e no intervalo ele tem que queimar outra, porque o Isaac teria que sair. E aí ele volta do intervalo queimando 2 substituições, porque ele bota o Gakpo no lugar do Isaac para entrar centralizado. O Gakpo que até entrou bem, mas assim, o Gakpo é a mesma coisa, cara. Me irrita muito o fato dele finalizar sempre em cima do defensor. Parece que é só isso que ele sabe fazer em alguns momentos. E entra com o Joe Gomes.
E aí, pra fechar com chave de ouro, com 20 minutos em campo, o Diogo Gomes pede pra sair porque não estava aguentando mais correr, segundo o Arne Slot. E aí o Slot tem que queimar mais uma substituição, coloca o Ngumorra, recua o Szoboszlai pra lateral direita, o Ngumorra entra na ponta, consegue uma boa jogada, depois ele toma um gol. E toma um gol num lance em que, assim, se você for parar pra ver aquela câmera de trás do gol, o Van Dijk estava na lateral direita, com o Konaté também na direita, com o Szoboszlai na direita. Quem estava fechando ali o ângulo de finalização era o Gravenberch com o McAllister, e o Kerr que estava aqui quase na entrada da área ali na esquerda, da pequena área. Tipo assim, um time completamente desconfigurado. E aí fica muito difícil, porque o Dembélé é um cara que ele é ambidestro, ele é conhecido por isso. Então é meio difícil você prever para qual lado ele vai puxar para bater. E ele consegue, faz uma boa finalização, faz um bom gol. E um time completamente desconfigurado. A decisão do Arne Slot nessa partida foram muito ruins, muito ruins. Ele usar o Isaac, que só ia poder jogar 45 minutos, sem ritmo de jogo, no primeiro tempo, contra uma equipe tão qualificada quanto o PSG, não fazia o menor sentido. E aí teve a infelicidade da lesão do Ekitike, aí bota o Gomes e o Gomes pede pra sair porque não tava aguentando correr. E aí ele bota um ponta e joga o meia pra lateral, essas loucuras que ele vem fazendo. Desconfigurou completamente o time. O time já não parecia que ia conseguir ganhar esse jogo, não parecia que ia conseguir reverter o placar, mas o time tinha um caminho. E eu acho que era uma partida pra talvez você começar com o Ngomorro. O Ngomorro ele ainda é cru, tá? Tem um lance no jogo que ele pega, faz um bom drible e tudo mais, acaba perdendo um pouco o tempo do passe, mas ele dá uma boa finalização pra defesa do Safanov. Então assim, eh talvez era um jogo pra começar com ele e com o Salah, botasse o Wirtz de meia. O McAllister fez uma partida muito ruim, perdido lá, jogando avançado. O McAllister não faz uma boa temporada. Talvez fosse um caso pra você entrar com o Gravenberch, com o Szoboszlai, com o Wirtz, com o Ngomorro, com o Salah e com o Ekitike mesmo. O que ele fez a temporada toda, que às vezes deu certo, às vezes não, mas ele tentou inventar numa eliminatória contra um dos melhores times da Europa, que pra mim não faz o menor sentido, tá? Eh as escolhas dele muito ruins nessa partida. Acho que ele tem culpa, assim, o time também tem, o Marmadaşvili não passou confiança em nenhum momento desde que chegou ainda. Falei um pouco sobre isso no último vídeo, né, que ele chega para ser reserva, é alçado à titularidade porque o Alisson tá lesionado e ele não consegue entregar um desempenho compatível com um goleiro de nível tão alto quanto o Alisson, ele não consegue. O Kerkez, eu acho até que se você parar pra pegar, ele teve algumas participações interessantes, mas muito inseguro também. Eu acho que não é nem uma partida ruim, é uma partida insegura. O Kerkez é muito inseguro. A gente não tem confiança de que ele vai acertar o passe, que ele vai acertar o cruzamento, que ele vai cobrir bem o corredor. A gente não tem essa confiança nele, pelo menos não nesse momento. Eu sempre falo nesse momento porque pode ser que ele evolua, porque é um cara jovem, um lateral esquerdo que acabou de chegar num time muito desconfigurado e que a gente tem o costume de ter o Robertson e o Arnold, que são muito acima da média no geral. O Arnold não defendendo, mas ofensivamente é muito acima da média. Então, eu tendo a entender que aquele nível no auge do Arnold e do Robertson vai ser difícil a gente conseguir alcançar, porque o mercado de laterais é muito escasso recentemente. Então, eu tendo a segurar um pouquinho com esse, mas assim, uma partida insegura do Kerkez. O Frimpong ofensivamente ainda tentou ali aparecer, mas erra cruzamento, não conseguiu ser um cara muito efetivo, sofreu um pouquinho com o Doué nas costas dele, eh, o Kvaratskhelia, aliás. Mas também não conseguiu produzir muito. Eu acho que o Szoboszlai fez uma partida um pouco mais consistente, mais distante do gol, porque ele estava quase como um primeiro volante armando a saída de jogo, não sei se era pela qualidade de lançamento que ele tem. O Liverpool tentou alguns lançamentos ao longo da partida, enquanto tinha o Isaac Ekitike, até conseguiu prender um pouquinho essa bola, porque acho que tinha 2 jogadores de estatura alta e o time do PSG é muito bom. Mas os volantes, o meio-campo dele não é muito alto, o Marquinhos não é um cara particularmente alto, então acho que isso talvez pudesse ter dado certo, você tentar esse lançamento para prender a bola se o Ekitike tivesse ficado mais tempo em campo, o Ekitike talvez tivessem conseguido fazer ali um pivô, uma escorada de cabeça para algum lance de ataque, mas isso caiu por terra quando o Ekitike sai lesionado e entra o Salah, que já não é um cara que tem estatura. Então, um jogo muito pobre do Liverpool como um todo. O PSG não fez um jogo incrível, não foi um jogo totalmente dominante como foi na França, mas a impressão que passa é que qualquer time contra o Liverpool, se tiver que criar uma chance, ele vai marcar naquela chance. É um time muito suscetível a tomar gol chutando de fora da área. O Liverpool o tempo inteiro tomou gol essa temporada de chute fora da área, de finalização no contra-ataque. Parecia uma facilidade muito grande você enfiar a bola
de você dar o passe entre as linhas do Liverpool. Foi estranha essa frase. Então, o Liverpool parece muito suscetível a contra-ataque, a chutes fora da área. Parece que o tempo inteiro uma bola tá. Uma finalização que às vezes nem é pro gol, pode desviar e entrar. Isso foi recorrente ao longo da temporada. Enquanto no ataque é o extremo oposto. É o Liverpool que tem dificuldade de quebrar a linha. Um Liverpool que tem dificuldade de acertar o último passe. Um Liverpool que tem dificuldade de pegar a bola e chutar de fora da área. O Gravenberch tentou algumas vezes, mas não, acho que nem acertou o gol, foi tudo pra fora, algumas com perigo, outras nem tanto. Então o Liverpool que sofre com armas como contra-ataque rápido, com bola parada, com chute de fora da área, e não consegue fazer nada disso no ataque. Muito difícil você ver o Liverpool acertando um contra-ataque hoje em dia. É um time que não consegue pressionar como os adversários pressionam ele hoje em dia. É um time que tem uma bola parada para quantidade de jogador alto que tem muito abaixo, que tem um monte de jogador alto, muito jogador bom no jogo aéreo e ele não consegue trabalhar isso para virar uma arma realmente. Então, assim, é um time que ficou muito pobre de ideia. E era um resultado, eu acho que quase esperado por todo mundo, mas conseguiu ser deprimente dentro da tragédia esperada, porque tem a lesão do Ekitike que talvez prejudique a próxima temporada dele, que faz ele perder a Copa do Mundo. Você tem essa questão da escolha pelo Isaac começar e o Isaac sair no primeiro tempo, já sabendo que ia sair no primeiro tempo, de botar o Gomes, ter que sair o Gomes. Então, assim, é um time que vai pra esse resto final de temporada, e acho que tem boas chances de conseguir a quinta vaga ainda, porque o Chelsea também oscila muito, é, com muito mais incerteza do que certeza. A única posição que a gente olha pro Liverpool hoje e fala que a gente tem ali dois titulares que podem ficar na próxima temporada e a gente vai estar tranquilo, talvez uma posição, seja o Szoboszlai. Tanto como volante, tanto como meia, como lateral não, mas como volante, como meia a gente fica tranquilo. Porque o Marmadashvili não passa qualquer confiança, o Alisson tem uma questão física que a gente não sabe o que que é, e ele tem tido lesões recorrentemente desde a última temporada. O Konaté fez uma temporada muito ruim, o Van Dijk faz uma temporada abaixo, o Kerkez é uma incerteza, o Frimpong é uma incerteza, o Bradley lesiona mais do que tudo. O Gravenberch eu acho que fez bons jogos ao longo da temporada, mas teve momentos muito abaixo. Eu acho que a gente precisa de um volante um pouco mais marcador, já falei sobre isso, para pelo menos ter uma opção ali. O McAllister, uma temporada muito abaixo. O Ekitike agora com uma lesão, não sabemos o que esperar. Se for uma lesão grave, demora a voltar, pode voltar fora de ritmo, que é a mesma questão do Isaac. Um Wirtz que ainda não encaixou. Ele tem números oks abaixo para uma contratação de 120, 130 milhões de euros, mas números ok, só que ao mesmo tempo ele jogou como meia direita, ele jogou como meia esquerda, ele jogou como meia, e a gente não sabe dizer, por exemplo, em qual posição ele vai jogar na próxima temporada. O Arne Slot ou o técnico chegar vai escalar ele como? Não sei dizer, é muita incerteza. A gente não sabe se o técnico vai continuar. A princípio, todas as entrevistas que ele dá a entender que ele vai ficar. Ele fala de que o time precisa vender para comprar, que pretende vender bons jogadores para contratar bons jogadores. Então, o tempo inteiro ele fala com muita confiança de que ele vai ficar no cargo. As notícias da Inglaterra dizem que ele vai ficar, que a FSG confia nele, apesar de ter tido burburinho de Xabi Alonso na Alemanha e tudo mais. Nessa semana, o Iraola saiu notícias de que ele não vai ficar no Bournemouth, apesar de eu achar que ele não vem pro Liverpool, tá? Eu acho que é uma carinha de Manchester United de sair danada. Vamos ver. Então, assim, é um time que vai com muita incerteza. Em 2027, o Edwards pode sair, o Hughes pode sair. Aí a gente é um time que vai ter um técnico que vai ter acabado de chegar, se substituir o Arne Slot, vai estar terminando sua primeira temporada. Vai estar sem diretor esportivo, sem um cara pra ser o chefe ali do futebol da FSG. Fica complicado, assim, a situação começa a ficar preocupante, não pelo resultado, não pelo que tem sido entregue em campo, e eu digo até que nem pelo elenco. O elenco já vai ser uma questão. Vai sair o Robertson, vai sair o Van Dijk, a gente vai perder lideranças. Não que o Van Dijk vai sair agora, mas acho que ninguém espera que o Van Dijk fique até 2040 no Liverpool, até pela idade. O Alisson é a mesma coisa. O Salah vai sair. A gente tá perdendo liderança. A gente tem boas peças que foram contratadas, mas que nenhuma delas encaixou. A gente tem um técnico que parece um pouco destoante da realidade, a gente não sabe se ele vai ficar, se ele não vai ficar, com resultados muito ruins, perdido, sem saber o que fazer em campo, sem ter ideias para mudar esse Liverpool, para fazer esse time render mais. Eh, a gente tem um diretor esportivo que o tempo inteiro está sendo veiculado o interesse da Arábia Saudita nele, e a gente tem o Edwards, que
eu não sei nem dizer qual é a função exatamente dele, mas eu sei que ele é o chefão de futebol ali da FSG no geral, que parecia ter um projeto multiclube que não foi pra frente. Então, até nisso deu errado. Então é uma situação um pouco complicada, não pelos resultados em campo, não pelo desempenho, não pelos jogadores, não pelo elenco, mas pelo que a gente imagina de todo o entorno do Liverpool, que parecia, na temporada passada, ter conseguido fazer uma transição do Klopp, que o Klopp tinha muito poder, para uma diretoria que fez uma decisão de não contratar e foi campeão da Premier League, faz um mercado forte, a expectativa era de um time que melhorasse, mas isso não aconteceu. O time piorou, as peças não encaixaram, o mercado foi muito alto, e isso pode impactar inclusive na próxima janela, em que o Liverpool vai precisar de jogadores, porque o Liverpool perdeu muitos jogadores. O Liverpool mudou muitos jogadores, o Liverpool vai perder mais duas peças já, de graça, que é o Salah e o Robertson, então é muito complicado. Espero que a gente possa acertar na escolha do técnico, seja ele quem for. Espero que a gente faça uma boa janela pra gente poder ter uma temporada que vem um pouco mais tranquilo. O clima de fim de temporada não acabou, ainda tem jogos na Premier League. O Liverpool precisa garantir a quinta vaga, mas o clima de fim de temporada, porque eu acho que ninguém tem ânimo hoje pra ver o jogo do Liverpool. É um time muito decepcionante, é um time sem graça. Muitas vezes eu vi comentários e acho que é verdade. Esse Liverpool não tem cara de Liverpool, ou pelo menos não do Liverpool que as pessoas se acostumaram a ver com o Klopp. Que a gente podia ter resultados ruins. A gente teve temporadas ruins com o Klopp também, tá? Não por culpa dele, mas porque a FSC não contratava, porque de repente meio time tava no DM. Mas o time parecia um time que queria jogar futebol, um time que tinha intensidade. E isso se perdeu completamente, tá? É um time que parece que sem a alma que o clube se caracterizou nos últimos anos. E isso vai do Gilotti, também, porque é o técnico, e ele é muito diferente do Klopp em termos de não só de qualidade, mas de personalidade. Isso já era algo posto, desde as primeiras entrevistas davam pra ver. Ele não fez questão de mentir, de parecer ser algo que ele não era. E aí parece que é isso, falta identidade pra esse time hoje. Precisa de identidade, mas como que você dá essa identidade? Porque as lideranças estão indo embora. Você precisa talvez criar uma nova identidade e trazer um cara que a torcida se identifique, seja ele quem for. Não é algo fácil, tá? Porque ganhar a Premier League deu uma abafada nessa substituição do Klopp, mas não é algo fácil. O Klopp tinha uma sinergia, eu nem tô falando do campo e bola, tinha uma sinergia com a torcida do Liverpool, principalmente a inglesa local, muito grande. E isso é difícil de substituir. Isso é difícil demais de substituir. Então é complicado. Talvez o mundo ideal, se o Gerrard fosse um bom treinador, era ele ter assumido, porque ele tem aquele entorno dele. Mas o Gerrard não é um bom treinador a princípio. Até agora na carreira não mostrou isso. Não é um treinador para esse nível de futebol. Então fica muito difícil. A gente tem o Xabi Alonso, que aí também é um cara que tem um passado com o Liverpool, mas também não tem todo esse entorno que o Gerrard teria. Então é complicado, a gente fica à mercê. O trabalho do Xabi Alonso no Real Madrid, os números são bons, mas eu não vi os jogos. E eu sei que ele tem problema com o elenco. Esse elenco do Liverpool agora, ou talvez a principal questão de maior dificuldade de se lidar, seja o Salah. E o Salah vai sair. Mas você ainda tem um jogador de 130 milhões de libras, que é o Isaac. Você tem o Florian Wirtz, que ele conhece, mas que é um peso de ser uma contratação muito grande. Você tem o Kit que custou 95 milhões. Você tem muitos jogadores ali pra você também lidar. Ele é o cara certo pra lidar com esse elenco? Acho que sem o Salah ele vai ter moral pra ter o pulso dele ali tranquilamente. Vamos ver. É um vídeo, terminou com muito mais interrogação do que respostas. Mas é isso, o Felipe foi eliminado, é pensar na próxima temporada, tentar garantir a quinta vaga, porque se isso não vier, cara, vai ficar muito difícil. Você fazer outra janela milionária sem Champions League é muito complicado. É isso que eu tinha pra falar, agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Por favor, se inscreva no canal, siga a gente aqui no Spotify. Se estiver no YouTube, curta, comente. Fale aqui quem você prefere que seja o próximo treinador do Liverpool. O que você espera para esse final de temporada, se a gente vai conseguir a vaga na Champions ou não. A gente agradece demais a todo mundo que comenta, que compartilha, que quando o Diego manda no grupo aí os episódios, dão seus palpites, suas opiniões, elogiam a gente, criticam a gente agradece demais, é muito importante pra gente. Então, muito obrigado a todo mundo que não nos deixa caminhar sozinho. Um abraço e até a próxima.